Posto esse esclarecimento, abra sua Bíblia aí, no livro de Atos, no capítulo 1, e vamos ler do verso 12 ao verso 26, é o que nos compete hoje à noite aqui. Esse texto aqui de Atos, capítulo 1, verso 12 a 26. Eu lerei e a igreja acompanhará a minha leitura. Diz assim a palavra de Deus. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos, ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue, porque está escrito no livro dos Salmos. Fica deserta a sua morada, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram dois, José, chamado Barsabás, concominato justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual desses dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar. E lançando a sorte, vindo a sorte cair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Até aqui, irmão. Ó Deus, nos ajuda a entender esse texto. Esses dois fatos aqui que nós estamos aqui, Senhor, para nos deleitarmos na Tua ordem, na Tua palavra, no cumprimento das Tuas profecias e na bênção que está por vir a partir desses acontecimentos, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus, por Tua graça e bondade sobre nós. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos, para que venhamos, Senhor, a nos deleitar na Tua presença, por meio da pregação da Tua palavra. O nosso tema hoje é a escolha do novo e último apóstolo de Cristo, ou o cumprimento das Escrituras, ou ainda a perseverança em oração em unidade com a igreja para a eleição do novo apóstolo e a expectativa e a espera do derramar do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja. Nós não podemos levantar aqui vários temas aqui, mas o foco aqui seria, não é, esses dois acontecimentos aqui que está descrito aqui no livro, nesse capítulo 1, verso 12 a 26. Não é? A igreja orando na expectativa da descida do Espírito Santo, é um evento, é o primeiro evento, e o segundo evento aqui é a escolha, né, do último apóstolo para fechar o colégio apostólico. O que é que me chama a atenção aqui, irmão? É que o derramamento do Espírito Santo só vai acontecer após o cumprimento das Escrituras. Após esse fechamento do colégio apostólico. Aí logo no capítulo 2 a gente vê Deus derramando e enchendo a sua igreja com o seu Espírito Santo.
Eu vou trazer aqui uma introdução do nosso texto e após vamos entrar aqui nos dois pontos que nós vamos tratar hoje à noite. Comecemos com a nossa introdução. O livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento que revela a exaltação de Cristo na expansão da sua igreja. O Velho Testamento e os Evangelhos revelam a sua humilhação. A partir de Atos, a gente vai entender como Cristo está exaltado e governando a sua igreja e governando ali o mundo, a história. Isaías 53, de 1 a 2, revela o propósito redentivo de Deus com a humilhação do seu Filho Jesus Cristo. Ele revela sua dor, sua rejeição, a sua humilhação, o seu desprezo, a sua aflição, as suas feridas, o seu abandono e morte de cruz. Esta realidade profética em Isaías aponta para a humilhação de Cristo no propósito redentivo de Deus. O que está acontecendo em Atos? O caminhar da revelação desse propósito redentivo, que passou pela humilhação de Cristo. Filipenses 2, de 5 a 8, replica, ou testemunha, ou confere, ou mostra o cumprimento de Isaías 53. Né? Fala da humilhação de Cristo, né? Que aconteceu desde o seu nascimento, culminando na sua cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Diz assim: Cristo se esvazia, assume a condição de servo, de homem, submete-se à morte de cruz, cumprindo literalmente o propósito de Deus para a redenção da nova humanidade em Cristo. Então, Filipenses 2, 5 a 8, né, testifica, mostra o cumprimento profético de Isaías 53, 1 e 2. Estamos aqui dentro do contexto de Atos, capítulo 1, porque Cristo ali foi exaltado. Em Filipenses 2, de 9 a 11, aí vem o outro lado da moeda aqui, Deus revela a exaltação de Cristo como a consequência imediata da sua vitória na cruz. Deus o exalta a soberano governador do universo. A narrativa do livro de Atos se desenvolve a partir da exaltação de Cristo como soberano Senhor e governador do universo. Se nós entendermos o capítulo 1 de Atos, nós vamos entender todo o livro. Todo o livro. Porque ele introduz, no primeiro capítulo, o fechamento do Velho Testamento e abre, né, o Novo Testamento com a exaltação e o governo de Cristo no derramado do seu Espírito Santo. Isso é, cumprindo a sua promessa dada aos seus seguidores, aos seus discípulos, lá nos Evangelhos. Há dois acontecimentos no capítulo 1 de Atos, antes do cumprimento da promessa do Pai, antes de Deus encher sua embrionária igreja com seu Espírito Santo. Esses dois fatos dão andamento ao propósito redentivo de Deus na narrativa do livro de Atos, revelando o cumprimento da ação profética de Deus na história da sua igreja. Irmãos, quando você abrir o livro de Atos e abrir todas as cartas do Novo Testamento, inclusive Apocalipse, sempre pense ali Deus governando sua igreja, Deus edificando sua igreja, Deus expandindo sua igreja e mostrando à sua igreja a exaltação do seu Filho por meio da sua doutrina. Isso está logo no começo do capítulo 1 do livro de Atos. Então, Atos, ele abre a estrutura doutrinária, né, do Novo Testamento. O Novo Testamento é aberto a partir do livro de Atos dos Apóstolos. Os fatos são, então temos aqui dois fatos. O primeiro nos versos 12 a 14. A perseverança unânime em oração dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Esse é o primeiro fato. Então, o livro de Atos já começa dessa forma. A igreja orando, perseverando, unânimes em oração, para algo que viria logo ali em seguida, logo ali na frente. Logo de imediato, logo ali no capítulo 2. O Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Ora, Jesus morreu, ressuscitou e passou 40 dias entre os seus discípulos,
comendo, bebendo, ministrando e ensinando sobre o reino de Deus e preparando os seus discípulos para a expectativa escatológica do derramamento do Espírito Santo. Ora, quando Cristo sobe, né, depois de 10 dias ali, há o derramamento do Espírito Santo, ou Pentecostes, 50 dias certinho. E Deus cumpre a Escritura literalmente. Isso aqui é interessante. Então, esse é o primeiro fato. O segundo fato, a escolha do novo e último membro do colegiado apostólico. Irmão, isso aqui é muito interessante. Matias, que foi eleito pela igreja, sobre a escolha de Deus, foi o último apóstolo que compôs o colegiado apostólico. Após Matias, não existem mais apóstolos no colegiado apostólico. Encerrou o ministério apostólico. Paulo é considerado apóstolo, mas Paulo diz: eu sou um aborto nesse contexto aí. Porque eu não preenchi os requisitos, né? Ele sabe disso, ele fala sobre isso, para ser apóstolo de Cristo. Mas é considerado apóstolo, mas não do colegiado apostólico. A palavra apóstolo significa mensageiro, é enviado. Nesse sentido, tudo bem. Mas Paulo não pertenceu ao colegiado apostólico como pertenceram os 12, né? Depois da morte de Judas, agora surge a Matias. Então vamos aqui ao nosso primeiro ponto. O nosso primeiro fato. A perseverança unânime em oração dos apóstolos e dos discípulos de Jesus, aguardando o cumprimento da promessa do Pai. Ora, isso aqui é uma obediência. Isso aqui é uma confiança na promessa de Deus. Aqui eles estão exercitando a fé e estão orando a Deus, movido por essa confiança na promessa, mas eles não sabiam como ia ser, de que forma ia ser e o dia que ia ser isso. O fato é que eles aguardavam em oração, porque não sabiam a data que Deus ia derramar o Espírito Santo, que Deus ia encher a sua igreja com o Espírito Santo. Eles não tinham essa data, não estava na agenda dos discípulos, estava na agenda de Deus. Vamos lá. Então nós temos aqui 3 palavras-chave aqui dentro do nosso contexto: perseverar, unânime e oração. Perseverar no contexto aqui, irmão, significa persistir com firmeza sem desistir. A palavra unânime significa estar em comum acordo, no mesmo sentimento, no mesmo propósito. Então, perseveravam, isso é, persistiam com firmeza sem desistir, em comum acordo, no mesmo sentimento e propósito, a expectativa de derramar da promessa de Deus sobre a sua igreja. E por que oravam? Em oração. Irmãos, a oração aqui, irmãos, é o óleo que vai lubrificar essa relação de perseverar e de ter unanimidade no propósito, na expectativa redentiva. Eles persistiram e eles perseveravam por causa da oração, da comunhão com Deus. E mais um fato aqui, irmãos. Olha só. Cristo foi crucificado, logicamente, isso é o desígnio de Deus, mas, historicamente falando, foi crucificado por meio da perseguição. Tanto dos judeus, como também do Império Romano, que era contra o cristianismo. Então, quando Cristo morre, irmão, o que é que acontece? Há um desânimo geral entre os seus discípulos. Há um desespero, tiraram o chão dos meus pés. Então, o que é que Cristo faz? Quando logo ressuscita, vai arrebanhar de volta os seus discípulos. Trazer de volta os seus discípulos para que creiam, para que perseverem, não é? Na expectativa do cumprimento da promessa de Deus, que é o derramado do Espírito Santo sobre a sua igreja para a unidade. Olha só, a igreja aqui ela está embrionária. E já se tem aqui a perspectiva, a característica da perseverança, da unidade e da oração. Isso vai se repetir no livro de Atos. Perseverança, unidade e oração.
Porque esses são os três pilares da igreja do Senhor. A perseverança na doutrina. Está lá em Atos 2, 41, 42. 41, se não me engano, 42. Perseverança na doutrina, na comunhão, na oração, no partir do pão. Perseverança como? Em unidade e em oração, irmãos. Esse aqui é o ponto. O verso 14 do capítulo 1 diz: todos estes esperavam unânimes em oração. Estavam nesse contexto os 11 apóstolos e um grupo de mais de 120 pessoas, aguardando essa questão aqui. A certeza do cumprimento da promessa do Pai, né, está nos versos 4 e 5 do capítulo 1. Essa promessa e a certeza do seu cumprimento quebrantou o coração dos 11 apóstolos e das 120 pessoas que seguiam Jesus a perseverar unânimes em oração, aguardando o derramar do Espírito sobre a embrionária igreja do Senhor, ali em Jerusalém. As palavras-chave do contexto são perseverança, já vimos, unânimes ou unanimidade e oração. Essas três características vão acompanhar toda a narrativa de Atos, aparecendo de maneira direta ou indireta na narrativa histórica escrita por Lucas, para Teófilo. Estas são características que fundamentavam, ou que fundamentaram a embrionária igreja do Senhor. É a partir delas que a promessa do Pai se cumpre e a igreja, né, surge na história. Olha que coisa linda aqui, irmão. Claro que Deus já havia prometido sobre a igreja lá em Mateus 16, né? E as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, mas na cabeça dos apóstolos, né, naquele contexto ali, e a igreja? Como é que isso vai acontecer? Ali não está claro ainda como é que Deus ia formar, ia delinear e caracterizar a sua igreja. Isso vai surgir lá no livro de Atos, e está aqui no contexto aqui. No verso 14 do capítulo 1, Lucas faz referência às mulheres e a mãe de Jesus e seus irmãos, revelando o alcance da perseverança em oração e em unidade para o derramamento do Espírito Santo. Essas mulheres são aquelas de Lucas 8, 2 e 3. Veja que Lucas traz isso com muita clareza. E as mulheres, e a mãe de Jesus, e seus irmãos aqui. Então, a família de Jesus, no contexto que já estava convertida. A gente pode entender dessa forma aqui. Mas ele vai trazer aqui, ao contexto aqui, mulheres no cenáculo, junto com os apóstolos, recebendo o derramado do Espírito Santo. Mas a pergunta é, quem são essas mulheres aqui de Lucas, né? No capítulo 1 de Atos? Lucas 8, 2 e 3 revela quem são essas mulheres. Diz assim o texto: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, aqui estão, mais tarde seriam os 12 apóstolos, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, então era uma mulher importante, era um procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Em outras palavras, sustentavam financeiramente o ministério de Cristo. Essas mulheres eram discípulas de Jesus. Ainda também em Lucas 23, 50 a 55, aparecem as mulheres mais uma vez. Diz assim o texto: eis que havia um homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, de matar Jesus Cristo. Era natural de Arimateia, então é chamado José de Arimateia, no contexto aqui, a cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Ele foi até Pilatos, porque ele era um homem do Sinédrio, de importância, e pediu o corpo de Jesus, após a sua morte. Tirando da cruz, envolveu em um lençol de linho e o depositou no túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado, isso cumprindo as Escrituras. Ainda era o dia da preparação,
e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia, podiam ser aquelas mesmas ou mais ainda, né? Seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então eles acompanharam o corpo de Cristo até o túmulo lá e sendo colocado lá. Então, as mulheres se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes. Para quê? Para lavar o corpo de Cristo e embalsamá-lo, como era costume naquele contexto, mas as mulheres. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Então a gente vê, irmãos, que Lucas faz questão de trazer aqui para o contexto aqui o papel dessas mulheres e também num ajuntamento, na unidade do corpo de Cristo. Isso é impactante para mim e para você. Porque não são só os homens que receberam o Espírito Santo. As mulheres também foram alcançadas por isso. Receberam o enchimento. Falaram em idiomas. Saíram proclamando as maravilhas do Senhor. Esse aqui é o contexto. O que é que mostra isso? A unidade da igreja, na perseverança e oração. E o resultado é esse. Quando a igreja persevera unanimemente na oração, irmãos, a graça abundante de Deus é derramada sobre a igreja, sobre a vida de todos. Sobre a vida de todos. A narrativa de Lucas em Atos 1,14, revelando as mulheres na mesma perseverança e unanimidade em oração, na espera do cumprimento da promessa do Pai, é algo impactante no contexto da formação da igreja. Isso é verdade. Né? Isso já mostra Deus chamando para si povo, língua, raça, nações, que estão formadas por homens, mulheres e crianças. Elas não ficaram de fora da promessa ou foram tratadas pelos apóstolos como de segunda categoria, como naquele contexto a cultura fazia isso. Elas fizeram parte dos mais de 120 discípulos de Jesus que receberam o enchimento do Espírito Santo. Possivelmente, irmão, no Pentecoste, Atos 2, de 1 a 6, temos a tendência de pensar que só os homens falaram em outros idiomas e pregaram as maravilhas de Deus. O texto diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Todos. Todos aqui são todos. São os apóstolos e todas as mais de 120 pessoas, incluindo as mulheres, presentes no cenáculo. O discurso de Pedro, em Atos 2, 14 e 21, ele defende os varões, dizendo o seguinte: eles não estão bêbados, e afirma, na sequência do discurso de Pedro, seu discurso, que é o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. Deus cumpriu sua promessa, derramando o seu Espírito Santo sobre sua igreja, como havia predito a Joel. Nesse contexto estão todos, inclusive as mulheres. Ele revela que Maria, mãe de Jesus, e seus irmãos faziam parte daqueles que perseveravam unânimes em oração, aguardando a promessa do Pai. E mais tarde foram cheios do Espírito Santo. A palavra-chave nesse contexto, irmãos, continua sendo perseverança, unidade ou unanimidade e oração. Havia persistência com firmeza, pois a perseguição aos discípulos de Jesus era implacável naquele contexto. Havia unidade entre eles, conformidade, cumplicidade com a pessoa de Cristo. A embrionária igreja estava reunida no cenáculo, perseverando em unidade de oração, aguardando o derramar do Espírito Santo sobre eles. Este é o primeiro fato da narrativa de Lucas, que revela o plano de fundo para que ocorresse o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a embrionária igreja de Jerusalém. Todos reunidos, unânimes, perseverando em oração. Homens e mulheres, todos. Em nosso contexto agora, trazendo para nós aqui, Cristo prometeu que voltaria. Não disse o dia, nem a hora e nem a data, chamando
sua igreja a perseverar em unidade, em oração, aguardando o cumprimento desta promessa. Fazemos aqui, irmão, duas perguntas com relação ao nosso contexto hoje, já para a aplicação, para mim e para você. Primeira pergunta: estamos perseverando em oração com firmeza, sem vacilar, sem esmorecer, sem murmurar, a segunda volta de Cristo, como diz Atos de 1 a 11, os anjos falando, os varões falando para os discípulos, todos ali presentes. Este Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. O que é que está acontecendo aqui, irmãos, em Lucas 1, 11? Os varões estão gerando no coração dos discípulos a expectativa escatológica. Para quê? Com que motivo? Com que propósito? Persevere unanimemente em oração pela segunda volta de Cristo. Isso tem a ver comigo e com você, aqui nesse contexto. Essa tem sido, irmão, a nossa prática de comunhão com Deus. Nós estamos perseverando unânimes com o corpo de Cristo em oração pela volta de Cristo. Segunda pergunta: estamos na mesma unidade em oração, em comum acordo, no mesmo sentimento e propósito, aguardando a volta de Cristo? Ou estamos olhando para o nosso próprio umbigo, nossas necessidades e sonhos e projetos, sem se importar em perseverar em unidade com a igreja e como corpo de Cristo por sua segunda volta? É uma aplicação para mim e para você hoje. Isso deve nos impactar o coração. Porque eu não estou fora disso aqui, meu irmão. Eu estou aqui nesse contexto igual com vocês aqui. Nós precisamos, como corpo de Cristo, em unidade, perseverar em oração, clamando a volta de Jesus, aguardando como esses discípulos e os apóstolos aguardaram o cenáculo. Da mesma forma, na mesma unidade, no mesmo propósito, na mesma comunhão, na mesma perseverança. Precisamos orar por isso, nós como corpo de Cristo. Senhor, vem buscar a tua igreja, vem voltar, Senhor, volta. Nós estamos aguardando o Senhor. Não é uma regra teológica e nem um padrão colocado por Cristo à sua igreja, mas é na perseverança e na unidade da igreja em oração, crendo nas promessas de Deus, que Deus manifesta as suas maravilhas sobre a sua igreja. Observe esta realidade nos versos 12 e 14 do capítulo 1 de Atos. O derramado do Espírito Santo veio no contexto de perseverança e de unidade de oração. Assim será a volta de Cristo da mesma forma. Portanto, fica a aplicação para a nossa igreja, para mim e para você. Devemos perseverar unânimes em oração na expectativa da promessa da volta de Cristo com alegria, temor e zelo, porque foi assim que ele fez o derramar do seu Espírito Santo sobre a sua igreja. Eles não sabiam a data e a hora e nem como ia acontecer, e aconteceu. De repente, o texto está lá, de repente, a coisa aconteceu. Quando ninguém espera, de repente. Pá, como é que Cristo vai voltar? De repente. Desculpe, irmão. De repente, da mesma forma. Então, quem está perseverando ali, não é? Vai se alegrar com o cumprimento da promessa de Cristo. Segundo ponto, ou segundo fato, a escolha do novo e último membro do colégio apostólico, versos 15 a 26. O verso 15 do capítulo 1, Pedro aparece como porta-voz do colegiado apostólico e dos irmãos presentes no cenáculo de Jerusalém. Naqueles dias levantou-se Pedro, no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de uns 120 pessoas e disse, então olha só, aqui está
Aqui é assembleia, aqui é a igreja. Assim, a palavra igreja significa assembleia. Então nós temos aqui a igreja embrionária, começando a engatinhar. Observe a expressão naqueles dias. Isso se refere aos dias da perseverança unânime em hora de oração, aguardando a promessa do Pai. Contudo, outro fato teria que ser cumprido conforme as Escrituras. E Pedro sabe disso. Os versos 16 a 20 revelam a ação do Espírito Santo no Velho Testamento por meio da boca de Davi. Vamos ler aqui os versos 16 a 20. Irmãos, aqui é Pedro falando. Convinha que se cumprisse a Escritura. Então, Pedro está trazendo aqui o contexto do Velho Testamento para confirmar, para mostrar que a igreja ali reunida está vivenciando um cumprimento profético. Olha que é algo bem ímpar, bem impactante aqui. Então a igreja está vivendo isso. É o que ele está dizendo aqui. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Então ele vai dizer, olha, nós estamos vivendo esse contexto aqui. Ele vai continuar. 17. Porque era contado entre nós e teve parte nesse ministério. E é verdade. 18. Ora, este homem adquiriu um campo com preço de iniquidade. Ele vendeu Jesus Cristo. Foi. 30 moedas de prata. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então, o que é que está acontecendo aqui? Ele deve ter sido enforcado à beira de um precipício. Né? Botou lá a corda e se enforcou. O que aconteceu? A corda partiu e ele, lá embaixo ele se estourou todo. Então o fato aqui é esse aqui. Uma coisa aqui que está aqui, não está aqui em detalhe, mas a gente imagina isso e o comentarista que eu li, ele está pontuando dessa forma. Por isso que ele fala aqui que a todas as suas entranhas se derramaram, porque ele se estourou lá embaixo. Isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, esse campo era chamado de Aceldama, isto é, campo de sangue. Aí ele vem aqui, ó, onde é que Pedro quer chegar? No verso 20. Porque está escrito no livro do Salmo, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. O que é que ele está dizendo aqui? Ele morreu. E 2. E tome outro seu encargo. Então, a igreja está vivendo isso. Com a morte de Judas, abriu uma vaga no colegiado apostólico. Isso foi profético, isso foi dito por Davi, no Salmo 69, 25 e no Salmo 109, 8. A gente vai ver isso aqui. Então, é necessário que isso se cumpra. O que se cumpra? A eleição de um novo apóstolo. Então, é isso lá. Então, os versos 16 a 20 revelam a ação do Espírito Santo por meio da boca de Davi. O mesmo Espírito Santo que usou Davi para profetizar a respeito de Judas Iscariotes, no Salmo 69, 25 e no Salmo 109, 8, que é da autoria de Davi, é o mesmo que habitará nos apóstolos e na infante igreja do Senhor. Diz o Salmo 69, 25. Ele aponta para a morte de Judas Iscariotes. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Morreu. Ficou deserto, morreu. Não tem ninguém lá, morreu. Que morada? O seu campo que ele comprou, com preço das 30 moedas. O Salmo 108, 9 aponta para o preenchimento da vaga de Judas, que diz, e tome outro o seu lugar. Então, nesse contexto, o que deve chamar a nossa atenção é o Salmo 109, 8. Ele traz a profecia de que o lugar de Judas Iscariotes deve ser preenchido antes de que aconteça o derramamento do Espírito Santo. O verso 21 do capítulo 1 nos revela que o discurso de Pedro é movido pela ação do Espírito Santo para que o lugar vago no colegiado apostólico seja preenchido antes do derramar do Espírito Santo sobre a nascente igreja do Senhor. Devemos prestar atenção nesse contexto em duas coisas. A primeira, a profecia
do Salmo 109:8 terá seu cumprimento em Atos. Os 11 apóstolos e a igreja, né, embrionária participarão, né, da eleição desse novo membro. Participarão de quê? Do cumprimento profético. Segunda coisa, a escolha do novo e último apóstolo para o colegiado apostólico. No Novo Testamento, os 12 foram escolhidos pessoalmente por Jesus. Agora, a escolha do novo membro será feita pelos 11 e a embrionária igreja sob a orientação de Deus em cima da perseverança unânime de oração. Está lá no comecinho. Eles escolherão quem vai ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. Olha, irmãos, está vendo como Deus começa a perfilar, a estruturar, a caminhar com a sua igreja? Agora, Cristo não vai escolher diretamente e pessoalmente esse novo membro do colégio apostólico. Mas a igreja participará. Isso já aponta para lá para frente, quando a igreja vai escolher os seus oficiais, presbíteros e diáconos e pastores. É isso que está acontecendo aqui, irmão. A coisa é embrionária, está nascendo, está crescendo, cheio de graça, cheio do mover do Espírito Santo. O verso 21 nos revela os requisitos pessoais básicos e obrigatórios para o cargo de apóstolo de Cristo. A escolha deveria ser feita segundo esses requisitos. Presta atenção nisso aqui. Deus é um Deus ordeiro. Não é Deus de bagunça, de zoada, de tumulto. Não é assim que funciona. Ele é ordeiro. Ele sabe que tem que preencher a vaga. Mas olha só, existem requisitos pessoais, básicos e obrigatórios. Senão, não tem como. Não tem como assumir o cargo. Não tem como você ser investido do ofício apostólico. Não tem como. Isso aqui deve chamar a nossa atenção para os dias de hoje. O verso 21 é central ao texto. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo, que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, é necessário que esses homens tenham andado conosco e acompanhado Jesus todo o tempo. Então, aqui começa já a ter aqui a perfilar os requisitos. Tem que ser homem, não é mulher. O serviço da liderança da Igreja do Senhor não tem mulher. Deus não chamou mulheres, pastoras, apóstolos, seja lá como você quer chamar, missionárias. Não, irmão. A Igreja do Senhor é entregue à liderança dos homens, pastores, presbíteros, diáconos no nosso contexto. Isso é muito sério, porque esse é o requisito. Quando começa a haver deformidade dessas questões teológicas e doutrinárias, quando se começa a ter pastoras, a ter apóstolos, a ter diáconos, presbíteras, não é assim que funciona. Porque se assim fosse, irmão, lá tinha as mulheres, que eram qualificadas, estavam cheias de espírito. Então, vamos também colocar aqui no meio, Deus vai escolher aqui as mulheres. Não, Deus não escolheu as mulheres. Chamou os homens, porque é um cargo, é uma função, cujo primeiro requisito é seja homem. Seja homem. Só isso. Primeiro requisito. Vamos continuar aqui, irmãos. É central, o verso 21 é central ao tema apostólico. Ele revela os requisitos pessoais obrigatórios para quem deve ocupar o lugar de Judas Iscariotes. E a coisa mais básica aqui é que seja um homem. A palavra requisito significa condição básica e obrigatória para que alguém possa ocupar determinada função ou cargo, seja lá onde for. Seja lá onde for. Tem que haver requisitos. E o seu perfil, ou o perfil do candidato, tem que estar de acordo com os requisitos. Senão ele não ocupa o cargo.
Isso em qualquer empresa hoje, em qualquer função que você for exercer. Na entrevista, vão perguntar os seus requisitos, vão ver se encaixa. Não, você não se encaixa aqui, então você não serve. Você não tem um perfil da empresa. É assim que eles respondem. Por quê? Porque os requisitos não, o meu perfil não se encaixa com os requisitos da função que é exigida. Isso é comum. Isso é uma coisa comum, irmão. E no contexto bíblico, irmãos, é da mesma forma. Deus não foge a esses parâmetros dos seus requisitos para que a liderança ocupe lugar de liderança na igreja. Qual o requisito básico para você ser membro de uma igreja? Aí tem homens, mulher, criança e tal. Mas tem requisitos básicos, irmão. Ser salvo, crer, ser batizado. Não é assim que funciona? É. São requisitos básicos para se tornar membro da igreja de Cristo. Agora, imagine para ocupar a liderança. Lucas, nos versos 21 e 25 do capítulo 1, narra os requisitos básicos e obrigatórios para que um dos discípulos de Jesus, exceto os 11 que foram chamados pessoalmente por ele, fosse eleito para ocupar o lugar deixado por Judas Iscariotes. A narrativa ela é singular e preciosa, nesse contexto aqui da escolha desse novo membro para o colegiado apostólico. Singular por revelar os requisitos pessoais básicos e obrigatórios para ser um apóstolo de Cristo naquele contexto. Naquele contexto, não hoje, que é impossível hoje. É impossível. Depois que João morreu, irmão, que foi o último apóstolo, não se encaixa mais, em hipótese alguma, ser nomeado ou pensado em se ungir alguém apóstolo de Cristo. Isso é uma heresia profunda, isso é um desvio da teologia tremendo, isso é coisa mesmo do inferno, do porão dos infernos. É singular por isso. E porque é preciosa? Por revelar a eleição do último apóstolo colegiado apostólico de Cristo, cumprindo a profecia do Salmo 109:8. Na história da igreja, nunca mais houve eleição para apóstolo. Você não vê isso em Atos, né? Você vê Paulo reunindo aqui a igreja. Vamos eleger aqui apóstolos? Não. O que é que Paulo chama lá para eleger quem? Diáconos e presbíteros. E olha que tem requisitos básicos aí. Porque a função não é para qualquer um. É para quem Deus chama e que preenche os requisitos. Então, irmãos, Matias foi o último apóstolo do colegiado apostólico. Depois de Matias, né, Paulo se considera um aborto dentro do contexto aí. Né? Assim, nascido fora de época. Esse é o conceito que ele tem. E ele mesmo se considerava apóstolo. Ele dizia essa questão. Eu sou o principal dos pecadores, o menor deles. Mas consideravam Paulo apóstolo porque Cristo havia aparecido a ele, ali em Atos capítulo 9. Mas fora, né, do colegiado apostólico, só Matias foi o último eleito. E o último que viveu foi João, foi o último que morreu. O livro de Atos traça a perfeita linha entre a antiga aliança e a nova aliança feita por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, a gente vai perceber em Atos justamente isso. Finalizando não é a separação, mas assim, abre-se a nova aliança. Dentro da velha aliança. A gente vai perceber isso aqui. Não há uma linha divisória entre a antiga aliança e a nova aliança, ou mesmo a morte da lei e o nascimento da graça. Não há separação entre lei e graça. Isso está desde o começo. Na verdade, a igreja está debaixo de uma só aliança, a aliança redentiva, que foi revelada em duas dispensações. Irmãos, o que significa dispensação? Vou trazer aqui uma definição. É o período de tempo em que o povo de Deus é provado por meio da obediência à sua palavra. Então, a antiga dispensação, o povo de Deus foi provado pela obediência à sua lei. Está lá? Os profetas, está lá. E a nova dispensação? Da mesma forma. Só que agora é o novo tempo. Nós somos o quê? Provados pela obediência à pessoa de Cristo. Mas qual é o foco aqui? Qual é o conteúdo? A lei e a obediência. Mas Cristo é a lei? Cristo é a lei. Cristo é o cumprimento perfeito da lei de Deus.
Por isso que nós olhamos para ele. Ele é o nosso referencial. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Perfeitamente. O foco das alianças ou da aliança é a obediência do povo à revelação recebida do Senhor, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. São dispensações diferentes, porque são tempos de revelações diferentes, mas a revelação é a mesma. Em ambas as alianças, o conteúdo é a perfeita lei do Senhor, Salmo 19, basta ler lá. E o chamado do povo de Deus à obediência à sua aliança. O que é que está acontecendo aqui em Atos 1? Justamente isso. Eles estão obedecendo e cumprindo aqui, né, a disposição da dispensação antiga e entrando na nova dispensação. O Atos 1, 21 a 25 narra o colegiado apostólico reunido para escolher o último apóstolo de Cristo, em obediência à aliança redentiva, tanto a velha quanto a nova. Salmo 109,8 é cumprimento, dispensação antiga. E a eleição, novo cumprimento, dispensação nova. Os versos apontam os requisitos pessoais e básicos e obrigatórios. Não era um chamado para todos, mas para quem atendesse os requisitos obrigatórios da tradição do colegiado apostólico. Depois da morte do apóstolo João, não houve mais colegiado apostólico. Acabou. Encerrou. Deus entra numa nova fase. Né? Aí vem os pais apostólicos, aqueles que seguiram os apóstolos. E aí a igreja caminha nessa tradição apostólica, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso aí ficou até hoje, está lá em Atos 2. Essa é uma tradição saudável, que todos que vieram após os apóstolos perseveraram nela, na doutrina dos apóstolos, e a mesma doutrina de Cristo. Ok? Os versos 21 e 22 do capítulo 1 revelam os requisitos básicos e obrigatórios para ocupar o cargo. Vejamos aqui esses requisitos. Primeiro, a gente já viu que tem que ser homem. Segundo, ter andado com Jesus em todo o seu ministério. Esse é o primeiro requisito. Segundo requisito. Terceiro requisito, ser testemunha do batismo de Jesus por João Batista. Então você vê que os requisitos estão se afunilando. Vai mais. O quarto, ser testemunha da ressurreição de Cristo. E o quinto, ser testemunha da sua ascensão. Então, irmãos, esses requisitos aqui, biblicamente falando, doutrinariamente falando, são os requisitos para alguém se candidatar ao ofício de apóstolo. A minha pergunta é, hoje, qual dos homens hoje, ou após a morte de João naquele contexto lá do primeiro século, vai preencher esses requisitos? Quem preenche isso aqui? Ninguém mais. Então isso comprova e mostra que Cristo encerrou esse ofício, assim como o ofício profético e como o ofício sacerdotal, no contexto do Velho Testamento. Acabou, irmão. Hoje o ofício profético é outro, é quem proclama o Evangelho de Cristo. O ofício sacerdotal hoje também é outro. É a igreja do Senhor que nós somos hoje sacerdotes de Cristo. Nós não precisamos mais de nenhum mediador para isso. Cristo é o nosso mediador. E ninguém aqui é mais apóstolo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Esse corpo tem sua liderança, pastores, presbíteros e diáconos, mas não apóstolos. Isso não existe mais. No contexto dos mais de 120 discípulos, apenas 2 nomes foram indicados pela igreja embrionária aos 11 apóstolos: Barsabás, ou José, e Matias. Temos nesse contexto 3 fatos extremamente relevantes para os nossos dias quanto à escolha dos oficiais da igreja. Primeiro, o oficialato não é para todos, é para os homens, que preenchem os requisitos. Segundo, é necessário o reconhecimento da igreja, como os 120 aqui reconheceram Matias e Barsabás. Indicado. Terceiro, tem que encaixar o seu perfil nos requisitos pessoais básicos e obrigatórios revelados pela palavra de Deus em 1 Timóteo 3, de 1 a 12, e Tito
1, de 5 a 9. Senão, não adianta. Não adianta. O contexto revela que José e Matias tinham os requisitos pessoais básicos e obrigatórios para assumir o cargo. Mas o verso 26 revela que Matias foi o eleito. Os versos 24 a 25 revelam como a escolha foi feita. A igreja estava debaixo da perseverança unânime em oração. Diz assim: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolher. Olha que coisa linda aqui, irmão. Você está vendo como esse tema aqui é forte, aqui é fundamental perseverar unânime em oração, não só na expectativa da chegada do Espírito Santo, mas também para a escolha daquele que ia ocupar o lugar de Judas Iscariotes. E Deus responde, irmão. Deus responde. O verso 23 aponta para a prática, né, da escolha, né, da antiga aliança. Olha o que diz o verso 26. Diz assim: E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhes então voltado o lugar com os 11 apóstolos. Então veja só, isso aqui é interessante. Aqui está o último ato, né, da igreja com base na velha aliança. Lançaram sorte. Depois que o Espírito Santo é derramado, isso aqui acaba de existir. Aqui não existe, mas ninguém lança mais sorte aqui para escolher nada. Vamos caminhar aqui. Então, isso era uma prática da velha aliança. Provérbios 16, 33 diz o seguinte: Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda decisão procede do Senhor. Então veja que era uma prática da velha aliança. E também foi praticada no tempo de Jesus. Em Mateus 25, 27, 25, Marcos 15, 24, Lucas 23, 34 e João 19, 29, os guardas lançaram sorte para repartir as roupas de Jesus. Então era uma prática comum naquele contexto. Hendrickson, o comentarista que eu li, ele comenta: depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, aquela prática cessou. E você não vê mais isso acontecendo. Cessou. Então aqui cessa o último ato, né, do Velho Testamento na história da igreja. Que aqui encerrou. Então, com o derramamento do Espírito agora, a prática é outra. Oração, perseverança, unânime oração, para a escolha dos nossos oficiais e a questão do encaixe nos requisitos. Podemos dizer que este foi o último ato da antiga aliança para a escolha, praticado pela igreja recém-criada. Após o Pentecostes, isso não foi mais praticado. A escolha dos oficiais foi feita pela igreja segundo os requisitos pessoais básicos e obrigatórios revelados na palavra de Deus sobre a perseverança unânime de oração. Em nossos dias, irmãos, os requisitos pessoais básicos e obrigatórios descritos acima para a escolha dos apóstolos foram esquecidos e a quantidade de gente ungida, ou que se unge apóstolo, é sem tamanho em nossos dias. Nesse contexto, há um erro teológico e doutrinário gravíssimo. Estes homens de hoje não andaram pessoalmente com Jesus em seu ministério, não testemunharam pessoalmente João Batista o batizando, não testemunharam pessoalmente a ressurreição de Jesus, não testemunharam pessoalmente a sua ascensão, nem a sua crucificação. Como esses homens podem ser ungidos ou se auto-ungirem apóstolos? É uma aberração, irmão, em nosso contexto teológico e religioso hoje. E igrejas que endossam isso, que acreditam nisso, que aceitam isso. Isso é uma heresia profunda dentro da igreja, um desvio profundo dentro da igreja. Porque, irmãos, se um líder se intitula ou é ungido apóstolo, o que é que vai acontecer com a igreja? Ela vai crer num desvio doutrinário todo o tempo, crendo que esse homem é um apóstolo de Cristo, quando na verdade não é. Nem pastor é. Então isso é terrível para a igreja. Ele vai levar muitos ao erro.
ao desastre espiritual, vai desencaminhar a igreja do Senhor, vai desestruturar toda a doutrina apostólica, vai torcer a Escritura. É o caso de pastores também, da mesma forma. Presbíteros, diáconos. Não existe isso. O papel da mulher é outro. O papel da mulher é um papel sublime. O papel, irmãos, do pastor, do diácono, isso é bíblico, é sublime isso. Quando Deus chama alguém para esse ministério, é gracioso. E a igreja deve reconhecer, porque a igreja tem escolhe sobre a tutela da perseverança, unindo em oração. Então, irmãos, o que dizer desses que se intitulam apóstolos de Cristo em nossos dias? Primeiro, conforme as Escrituras, não são apóstolos. Segundo, são usurpadores do título para tirar proveito. Terceiro, são lobos disfarçados de cordeiro. Quarto, estão a serviço do engano, proclamando uma heresia profunda e terrível. Quinto, são filhos da perdição, arrastando muitos consigo para o erro. Pense nisso. Assim como o ofício de profeta e sacerdote cessou, assim também o ofício apostólico com a morte de João, o João Evangelista, cessou também. Cristo traz em si todos esses ofícios, se colocando como o único mediador entre Deus e os homens. Para concluir, irmãos, esse ponto, fuja dos apóstolos de hoje e de suas igrejas. Fujam. Fujam. Porque não está de acordo com as Escrituras. É outro evangelho, é outra Escritura, é outra interpretação. Não. A coisa clara, segundo a palavra de Deus, segundo as confissões de fé, os catecismos, é a própria doutrina apostólica. Você não vê no livro de Atos, nem Pedro, nem João, nem Paulo preocupado com unção de homens para serem apóstolos. Isso não existe, nunca existiu, nem nas cartas. Paulo instrui ao quê? Ao pastorado e ao presbiterado e ao diaconato. Presbiterado e pastorado é a mesma coisa na Escritura. Só e acabou-se. Paulo está preocupado ali em formar um colégio apostólico. Para quê? Por que funciona? Se ninguém preenche os requisitos, nem ele preencheu todos os requisitos ali. E é muito sério, irmãos, hoje para nossos dias. Tenham cuidado com isso, principalmente na televisão, no YouTube. Não escuta esses homens, não vão atrás desses homens, das suas doutrinas, das suas igrejas, não façam isso. Nem de pastoras, coitada delas. Nossa, gente, dá uma dó. Além da casa do esposo, da carga de filho, casa, marido, ainda levar a carga da igreja. Deus não fez isso com a mulher. Ela é auxiliadora e ponto final. Isso é a sua função natural, básica, desde a criação. Auxiliadora. E olha, que auxiliadora elas são quando elas exercem a sua função conforme os requisitos da Escritura. Tremendo. Irmãos, concluindo a nossa exposição de hoje. Que Deus abra os nossos olhos para vermos a tão grandiosa obra da redenção trazida por Cristo em sua humilhação e exaltação e a promessa da sua segunda vinda. Que Deus abra os nossos olhos para rejeitarmos os falsos apóstolos de nossos dias e suas heresias. Que Deus nos quebrante como igreja a perseverar unânimes em oração, aguardando a volta de Cristo. Que Deus abra nossos olhos para elegermos oficiais que atendam os requisitos básicos e obrigatórios revelados na Escritura do Senhor, na sua palavra. Que Deus nos livre de elegermos oficiais pela simpatia, parentesco, amizade, carisma. Isso vai desgraçar a igreja. Não é assim que funciona. Que Deus, irmãos, nos avive e nos ensine a amar a sua palavra, a Cristo, de todo o nosso coração,
toda a nossa mente, toda a nossa força, aguardando com alegria e gratidão a segunda vinda de Cristo, com temor, reverência e perseverança em oração. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela introdução desse livro, Senhor de Atos, pelas verdades neles contidas, Senhor. Obrigado pela exaltação de Cristo e caminhar aqui da igreja, Senhor. Obrigado pelo derramar do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, fundamental, é básico. Sem Ele, Pai, nós não estaríamos aqui. Graças a Deus pelo cumprimento da Tua promessa. Ó Deus, bendito és Cristo, bendita a Tua igreja, o Teu corpo. Bendito são os Teus oficiais, os Teus pastores, os presbíteros, os diáconos. Ó Deus, obrigado por Tua entrega. Obrigado pela Tua revelação, toda a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a perseverar unindo em oração, aguardando a Tua vida, Senhor, vivendo de uma forma santa, uma forma alegre e bonita, Senhor. Assim que oramos, em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja e com todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Vem, Senhor. Vem.